Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando do imposto de renda da pessoa física. Nós estamos aqui no programa no imposto de renda. Vamos fazer o fechamento hoje. No último vídeo que você viu, a gente falou da verificação de pendência. Lembrando que abaixo na descrição temos um link que leva você para a playlist completa do imposto de renda. São todos os vídeos relacionados ao imposto de renda, todas as fichas. Vamos falar então hoje do fechamento da declaração. No último vídeo nós falamos da verificação de pendência. Então fiz a correção das verificações. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a análise da declaração para a entrega. O que é essa análise? Primeiro, verificar se eu estou optando pela tributação correta. Então, aqui no nosso caso, nosso exemplo, nós temos, por deduções legais, um imposto a restituir R$ 62,28. Se eu escolher por desconto simplificado, eu tenho R$ 1.026 a pagar. Então, qual que eu vou escolher? Claro, aquela que é mais favorável para mim, imposto a restituir por deduções legais. Então, eu vou manter essa escolha aqui. Ok? Então, essa é a primeira análise que você precisa fazer. Depois, o que eu vou vir? Resumo da declaração. Rendimentos tributáveis e deduções. Então, aqui nós temos todos os rendimentos tributáveis desse contribuinte, que estão lançados na ficha. Então, a gente vê rendimentos de pessoa jurídica, titulares dependentes, pessoa física, acumulados, recebidos acumuladamente. Nós temos o total dos rendimentos, 103 mil. Então, aqui você pode fazer essa verificação. É um resumo de tudo. Nas deduções. Aqui na parte de deduções, nós temos a parte da previdência oficial. Nós temos deduções aqui, previdência complementar. Nós temos deduções dependentes, cada dependente. Então, aqui eu lancei 2 dependentes. Despesas com instrução. Ele está considerando o total, limite de despesas com instrução aqui, R$ 3.561,50. Despesas médicas, quanto você lançou. Aqui são despesas de pensão alimentícia. E também o livro caixa, para quem faz o livro caixa da pessoa física, os autônomos. Então, nessa parte, resumo os rendimentos, você faz essa verificação geral de tudo que foi lançado. Então, você tem o que é tributável e o que deduziu do seu tributo. Cálculo do imposto. Então, nós temos a base de cálculo, 84 mil. O que é essa base de cálculo? Essa base de cálculo vai ser o quê? 103 mil menos 19 mil. Então, os rendimentos tributáveis menos as deduções. Nós temos a base de cálculo do imposto, 84 mil. Então, sobre essa base de cálculo, vai ter a aplicação da alíquota anual do imposto, que daria 12.605,66. Dedução de incentivo, 378, são as doações efetuadas diretamente na declaração. Imposto devido, então esse menos esse, 12.216. Imposto devido a rendimentos recebidos acumuladamente. Veja que a alíquota efetiva ficou em 11,80. Então, quanto você tem de devido imposto? 12.577. Então, eu tinha lançado imposto pago, esses 12.640. Então, veja que a diferença é imposto a restituir, porque eu estou optando pelas deduções legais. Então, como eu tenho imposto a restituir, eu vou colocar aqui as informações bancárias de que eu vou receber aquele imposto. Então, o melhor aqui a lançar é PIX, porque o PIX ele vai lançar para o seu CPF, o CPF do titular da declaração. E quando você escolhe PIX, a sua restituição tem prioridade sobre outras que não escolheram. Então, você vai receber a sua restituição aqui, no caso 62,28, antes dos outros demais contribuintes. Então, melhor escolher PIX. Caso você não queira escolher PIX, você pode escolher conta corrente, poupança ou conta pagamento. Indico PIX. Outras informações no resumo da declaração. Então, nós temos a evolução patrimonial, aqui é bem importante também. Porque aqui nós estamos utilizando o programa 2023, mas você vai estar utilizando o programa 2024. Então, você vai ter aqui bens de 31/12 de 2023 e 31/12 de 2024. Então, você tem a evolução do valor de seus bens. Então, aqui ficou igual o valor dos bens. Mas, você pode ter uma evolução positiva. Suponhamos que em 2023, você teve aqui R$50 mil. Em 2024, você tem 150 mil. Então, você teve uma evolução de bens de R$100 mil. Então, como você teve uma evolução de bens de R$100 mil, você precisa ter rendimentos que suportam essa variação patrimonial.
Então, se eu tive uma variação de R$ 100.000, eu preciso ter rendimentos superiores a R$ 100.000, né? Rendimentos tributáveis ou não, ou isentos também. Então, essa soma dos rendimentos trará consistência para a sua declaração. E a Receita vai entender que você teve uma evolução patrimonial porque você teve rendimentos que comportam essa variação. Agora, suponhamos que você teve R$ 100.000 de variação, você lançou R$ 50.000 de rendimentos. Então, como que você tem uma variação de R$ 100.000 nos bens, se você tem uma variação de 50.000 apenas nos rendimentos, né? Você teve 50.000 de rendimentos. Então, está faltando 50.000. Então, nesse caso, a Receita vai entender que você sonegou informações de rendimentos. Aí, sua declaração facilmente pode cair em malha fina. Então, atente-se para essa evolução patrimonial, se realmente o que você colocou aqui é condizente com os rendimentos que você teve no ano e suportam essa variação patrimonial. Ela pode ser positiva ou negativa, né? Você pode também ter diminuído seus bens aqui, vendido os bens. Também as dívidas, veja que aqui as dívidas diminuíram de um ano para o outro. Então, se as dívidas diminuíram, quer dizer que você pagou as dívidas. E aí vai ser essa confrontação, né? Do que você tem de bens e o que você tem de dívidas. Outras informações, aqui ele traz as outras informações, rendimentos isentos, sujeito a tributação exclusiva. Então, são outras informações que não são relacionadas ao próprio imposto, né? As deduções ali, os rendimentos tributáveis. Aqui são outras informações diferentes das relacionadas ao pagamento do imposto devido. Veja que tem as informações de ganho de capital, tudo aqui. Então, quando eu escolho o resumo da declaração por deduções legais, no resumo, essas são as informações que vão aparecer. Se eu escolher por desconto simplificado, vou mudar aqui. Ó. Ele está falando, ó, os valores preenchidos na ficha de doações diretamente na declaração serão excluídos. Deseja mudar a opção. Então, como eu fiz doações diretamente na declaração, se eu colocar imposto simplificado, né, desconto simplificado, eu vou perder aqueles lançamentos. Porque a gente consegue doar diretamente na declaração só se eu escolher o modo completo. Eu vou colocar que sim, porque só para a gente mostrar aqui, né? Então, aqui desconto simplificado, tem que pagar R$ 1.026 de imposto. Então, no resumo, eu vejo que só tenho duas abas agora. Outras informações, que são as informações anteriores, né, da evolução patrimonial, e eu tenho o cálculo do imposto. Então, como eu tinha um rendimento, a base de cálculo 86.000, nós temos o limite do desconto simplificado é 16.000. Esse é o total que você consegue deduzir da sua base de cálculo. Então, a base de cálculo devida é 86.000. Então, nós temos um imposto devido de 13.000. Como eu paguei 12.000, por isso que eu tenho essa diferença de R$ 1.026. Né? Como eu tenho que pagar imposto, aqui eu teria que fazer o pagamento. Eu posso fazer o pagamento em cota única ou até 8 vezes. O valor de cada cota aqui tem que ser superior a R$ 50, não pode ser inferior. Então, se eu for pagar em cotas, eu vou escolher a quantidade de cotas aqui, ó, até 8 vezes. Ó, deu 128 por cota. Eu posso colocar débito automático ou não, né? Também não preciso colocar débito automático. Então, essa é a parte de pagamento do imposto, né? Parcelamento. As informações bancárias aqui eu não vou preencher, né? Porque não tem imposto a restituir, né? Aqui eu tenho que apagar imposto. Então, as duas situações, que você tem a restituir e você tem a pagar o imposto. Neste caso aqui, eu tenho imposto a pagar, eu vou vir agora imprimir o quê? O que você precisa imprimir, né? Você vai imprimir a sua declaração completa, vai imprimir o recibo do imposto de renda, após você fazer a entrega, os DARFs do imposto de renda, são esses DARFs dessas cotas, 128,36. Se você entregar com multa, você vai ter que imprimir o DARF de multa, por entrega em atraso. Se você fez doações diretamente da declaração, quem escolheu o modo completo precisa também imprimir o DARF doações diretamente na declaração, tanto para o ECA quanto pessoa idosa. Aqui nós temos a relação de declarações desse programa, comunicação à fonte pagador sair do país, informe de rendimentos e informe de plano de saúde. Então, as informações que você precisa imprimir são aquelas que você tem alguma informação que você precisa. Né? Por exemplo, eu fiz uma doação diretamente na declaração, então eu vou imprimir esse DARF.
porque eu preciso pagar o DARF. Esse valor que eu doei vai voltar para mim lá como imposto a restituir ou vai deduzir meu imposto a pagar, né? Então, feito isso, a gente fez a impressão. Nós temos ainda aqui outras informações úteis, no qual você pode imprimir a declaração, rendimentos, as mesmas informações lá em cima. Você pode gravar uma cópia da declaração para salvar em outro computador, para abrir em outro computador, e você pode restaurar. Então, suponhamos que eu tenha feito a minha declaração em outro computador, eu gravei a cópia. Aí eu venho nesse computador e restauro aquela gravação que eu fiz do outro computador e abro nesse programa aqui, aquela cópia. Então, funciona para isso. E nós temos calculador aqui também. Então, essas são as informações da entrega, né? Você preencheu, você vai fazer a entrega da declaração, entregar a declaração, aí ele vai gerar o seu recibo, você vai imprimir todos esses documentos e aí você vai acompanhar o processamento da declaração, que é outra fase importante que você faz lá no portal ECAC. Sobre esse acompanhamento nós vamos falar no próximo vídeo. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.